Olá, amigo. Olá, amiga. Mais uma aula de matemática e espiritualidade. Neste vídeo, quero tratar com vocês do seguinte tema: o que conta é como Deus conta. Nós vimos no vídeo anterior que matemática e espiritualidade, em termos essenciais, não se diferem. Que a matemática é a espiritualidade também. Uma consciência que nos dá a possibilidade de entendermos este mundo que aqui estamos, esse mundo concreto das coisas materiais e também os outros mundos, o mundo das coisas imateriais. Essa consciência, essa mente que é a mente de Deus em nós, é a mente do Criador em nós, que opera essa compreensão. Vimos ali naquele vídeo anterior que matemática é um questionário, é um quaerere, onde nós perguntamos aqui pelo que não temos, não porque não temos, mas sim porque temos e para vir a ter. Então, dentro de nós sabemos que temos coisas que Deus já preparou para nós, somos nossas, mas precisamos de nos apropriar dessas coisas, crescer e evoluir através de questionamentos, através de perguntas, aonde nós sabemos que há uma resposta. E essa resposta é o próprio Criador falando conosco. Então, Moisés, conduzindo o povo pelo deserto, chega um momento lá no Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, em que ele pede ao Criador: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ora, se Moisés pediu isso ao Criador, que o ensinasse, não só a ele, mas ao povo, a contar os seus dias de maneira que alcance coração sábio, significa que o Criador conta. Então aqui nós podemos fazer, Deus conta? Sim, Deus conta. Vemos lá no profeta Isaías, Deus fala por intermédio do profeta Isaías a seguinte coisa: a quem, pois, me comparareis? Comparar é matemática. Para que eu lhe seja igual, matemática. Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Veja bem, não é contadas, bem contadas. As quais ele chama pelo nome. Bem contadas, matemática, nome, matemática. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40, 25, 26. Deus se revelando ao povo de Israel, um povo que estava distanciando cada dia mais dele, se deixando levar por idolatrias, misticismos, preferindo ter relacionamento com pedras e madeiras, às quais atribuíam valores divinos, e deixando de ter relacionamento com o Criador. E ele então faz essa revelação. Mostra-nos a mente de Deus é matemática. Então, matemática não é uma ciência que o homem criou, não é algo que é separado da espiritualidade, que é separado do Criador. Faz parte da nossa substância espiritual, faz parte da nossa substância quântica, faz parte da substância quântica do Criador. Então Deus conta. E como é que Deus conta? Então, só para termos uma pequena, uma ínfima noção do que significa contar, como é que esse processo aparece, se aflora na consciência humana, eu fiz aqui uns desenhos e vou falar umas coisinhas sobre isso. Contar
que no latim é computare, é determinar a quantidade ou o valor, ou calcular. Então veja que nós contamos aquilo que é relevante para nós, aquilo que tem valor para nós, né? Por isso que muitas vezes nós pedimos à pessoa para que ela não leve em conta aquela situação ou aquilo que você disse, né? Então, quando você está olhando para algo e dando um determinado valor, uma importância àquilo que você está observando, pensando, vendo, fazendo, você está num processo inconsciente de contagem, né? Num processo inconsciente de cálculo. E é interessante que em determinadas fases das histórias, em alguns povos, essa necessidade de contar, ela dá-se em maneira prática, né, usando uma associação entre um objeto e outro. Então veja, é, se quisesse contar as ovelhas, isso há milênios atrás, como que um povo, uma sociedade faria? Ela poderia pegar as pedras e associar uma correspondência uma a uma. Uma pedra, uma ovelha. Outra pedra, outra ovelha. Outra pedra, outra ovelha. Então veja que nesse desenho temos 3 ovelhas, 3 pedras. Eu olho para as pedras e vejo as ovelhas. Então veja, um processo de comparação, aonde eu vejo a propriedade chamada quantidade, né, aqui igual, semelhante à propriedade chamada de quantidade lá no outro. Então é uma correspondência um a um. Então quando você está contando algo, você está fazendo uma correspondência de algo dentro de você com algo que você observe mentalmente ou através dos seus olhos, né? E daí tem o processo de numeração, de como o homem vai criar os símbolos, ter a ideia do número. Logicamente, você está contando, ele passa a ter ideia do número. Uma coisa que eu vou falar mais tarde, que é muito interessante, já vou começar agora. O que nós chamamos de número não é número, é um símbolo chamado numeral. O número é a propriedade. Essa quantidade que está aqui, na nossa linguagem, no nosso sistema, denominamos de 3. Mas esse símbolo não é o número 3, é o numeral 3, ou seja, o símbolo que eu uso dentro de um sistema para designar essa quantidade. Então ele pode estar associado com essa daqui ou com aquela ali. E o número em si, ele é algo concreto, não existe o número 3. O que existe são 3 pedras ou 3 carneirinhos. Mas quando nós tiramos esse aspecto concreto de relação com um objeto ou outro, podemos manipular esses símbolos de maneira fácil e veloz, né? E desenvolver raciocínios com mais praticidade. Então, veja que para contar, né, eu preciso saber o que eu quero contar, o que uso para fazer a correspondência e qual é o propósito da minha contagem. Ninguém conta por simplesmente contar. Na verdade, nós contamos para ter um domínio sobre aquilo que nós estamos observando. Para administrar as coisas, eu preciso de entender a grandeza delas, as quantidades delas. Então, como é que Deus conta, né? Então, tudo que Deus conta é relevante. E aí eu preciso de ver o que é relevante. Se eu quero contar, aprender com Ele, né? O que é relevante. O que Deus está falando no meu coração que é relevante. Então, isso eu devo levar em conta. Se não é relevante para Deus, então é algo que é ilusão, é algo que não existe. Aquilo que você não conta não tem significado para você, está morto para você, está nulo para você. Por isso que tudo que Deus conta, então existe. Então Deus nos contou, porque para Ele nós existimos, nele nos movemos, né? Então esse processo, né, da contagem é um processo muito interessante de você saber que todas as vezes que você está dando muita relevância a algo, você está levando em conta aquela situação, você está contando algo, né? Então quando eles pedem para contar, eles pedem para contar os dias. Então eles querem contar os dias. Contar o que o dia? Primeiro dia de vida, segundo dia de vida, terceiro dia de vida? Não. Eles querem contar
a relevância das coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Então isso que significa o pedido contar nossos dias, ou seja, aquilo que é relevante é que vai fazer com que o meu dia aconteça. Se você tem um dia onde as coisas não têm relevância nenhuma, onde não há um processo sábio de contagem, esse dia não existiu para você, né? Mas se você teve um dia onde o processo de contagem foi relevante, as coisas foram relevantes, então esse processo, essa contagem, esse dia passou a existir para você, ele tem uma significância. E é assim que eles entendem, é assim que Moisés entende, para que, vivendo desta maneira, sabendo olhar as coisas e valorizar como Deus valoriza, então eu tenho o coração sábio. Mas coração sábio, veja que não são corações sábios, é um singular, coração sábio. Coração também deve ser entendido como a mente que está associado ao sentimento, a mente que mais emocional, né? Essa mente não tão seca, isso é coração. E é ali no coração que começam as coisas. Como a Escritura diz, o coração é a fonte da vida, né? Então, o propósito é alcançar essa mente de Deus, é alcançar esse coração de Deus. E como eu alcanço? Contando de maneira adequada os meus dias, dando relevância àquilo que realmente é relevante para Deus, que é relevante para Ele, é relevante para mim. E o que eu uso? A pedra. Que pedra é essa? As Escrituras falam que Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então veja, essa pedra angular é uma pedra que vai dimensionar, que vai delinear uma construção para que ela seja bem fundamentada, que ela seja erguida de maneira adequada, né? Então, quando eu entendo quem é Cristo Jesus, o Criador encarnado na minha vida, quando eu compreendo o que é um dia a dia ao lado dele e com ele, e como ele vê as coisas, e eu passo então a ver, eu passo a tê-lo como meu mestre, eu passo a tê-lo como meu guia, eu passo a saber valorizar as coisas, de maneira que esse valor seja dado de conformidade com o que ele nos ensina, e de tal maneira que esses valores não são mais transitórios, são valores eternos, que atingem todo o universo pelo qual nós, depois que sairmos daqui, transitaremos. E por isso que quando nós encontramos, nós olhamos com mais cuidado os ensinamentos do Mestre, nós vamos ver lá muita matemática, na distribuição dos pães, na maneira de ser humilde, em várias coisas. Tá bom, queridos? Então é isso. Matemática é vida. Matemática é a consciência de Deus em nós, nos ensinando a olhar para as coisas e saber quando as coisas são relevantes ou não. Por isso precisamos aprender a contar como Deus conta, porque é como Deus conta que nós devemos contar. Ok? Saúde e paz para todos vocês e até um próximo vídeo.